participação. Nós hoje vamos concluir o estudo do procedimento do júri, né? Nós vimos na aula passada que o procedimento do júri é dividido em duas fases, né? São duas fases aí importantes. E na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre a estrutura da primeira fase, e nós vimos que a primeira fase terminaria com aquelas 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Vamos só revisar um pouquinho cada uma delas para que a gente possa entender. Sandra, seja bem-vinda, Milena também, Sara, para que a gente possa entender o alcance de cada uma dessas decisões. Na pronúncia, o juiz está reconhecendo que há comprovação de materialidade e há indício de autoria, e, por consequência, né, ele irá efetivamente iniciar a segunda fase do júri, que vai terminar lá na sessão de julgamento. Então, eu tenho aí esse início feito através da pronúncia. Então, a decisão de pronúncia é uma decisão muito importante, porque ela encerra a primeira fase e ela inicia a segunda fase do procedimento do júri. Sim, Sara, hoje nós vamos ver a segunda fase do júri, né? A gente conversou a primeira fase na aula passada, hoje a gente vai entender como é que se estrutura a segunda fase e, principalmente, como é que é feita a sessão de julgamento. Então, ainda rememorando, revisando um pouquinho o que nós vimos na aula passada, o juiz tem, repito, diante de si, 4 possibilidades. O juiz tem diante de si 4 possibilidades. Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode desclassificar, ele pode absolver sumariamente. Na pronúncia, o que ele faz? Ele simplesmente diz: olha, há comprovação de materialidade, há indício de autoria, justifica-se o início da segunda fase. Segunda fase é essa que vai terminar lá com a decisão dos jurados. Então, a decisão de pronúncia é uma decisão muito importante, porque ela vai gerar como consequência toda a segunda fase do júri, que terminará naquela sessão de julgamento que nós já estamos acostumados a assistir, a participar. Vou assistir um júri, eu vou ver um júri simulado, eu quero participar de um júri. Na verdade, aquele júri é só a sessão de julgamento, portanto, todo o processo da primeira fase se desenvolveu, toda a segunda fase se desenvolveu, e lá na sessão de julgamento, no final, é que eu terei efetivamente a realização daquele júri. Então, a pronúncia é essa porta de entrada para a segunda fase. Na pronúncia, o juiz está dizendo: olha, é justificável mandar o cara para os jurados, é justificável continuar no procedimento do júri, vamos iniciar, portanto, a segunda fase. Temos a impronúncia. A impronúncia também nós vimos na aula passada, ela é uma sentença. Na impronúncia, eu estou encerrando o processo, ela é uma sentença, mas ela tem uma característica muito especial, né? Muito especial. Um minutinho. Ela tem uma característica muito especial. Ela não faz coisa julgada material. Em outras palavras, a impronúncia não enfrenta mérito. A impronúncia, ela não ataca o mérito. A impronúncia, ela não vai resolver o mérito. Então, o que nós temos verdadeiramente na impronúncia é o juiz dizendo: olha, eu não visualizo aqui os elementos mínimos necessários, não há elementos mínimos necessários para fundamentar, para dar lastro ao julgamento pelos jurados. Eu não tenho comprovação de materialidade ou não tenho indícios de autoria, portanto, eu vou encerrar o processo
é uma sentença, mas, insisto, ela faz coisa julgada apenas no plano formal, ela não faz coisa julgada no plano material. Então, nada impede, o próprio artigo 414, como nós vimos, ele é expresso de dizer, olha, em surgindo novas provas, em surgindo novos elementos, nós podemos ter uma nova ação penal. Então, isso é possível que a gente venha a ter, sim. Temos a terceira possibilidade, que é a desclassificação. Então, eu tenho aí a terceira possibilidade, que é a desclassificação. Na desclassificação, o que você vai ter, efetivamente, é o juiz dizendo, olha, eu não visualizo, eu não antevejo elementos que possam sinalizar, pelo menos, a ocorrência de um crime doloso contra a vida, vou mandar lá para o juízo ordinário e lá ele siga com esse processo. Então, na verdade, na desclassificação, o que você tem é uma decisão típica de incompetência material. Então, na desclassificação, o juiz simplesmente está dizendo, eu não sou competente, porque não há aqui um crime doloso contra a vida. E a última das figuras, que é a absolvição sumária, naqueles termos, Vitória, seja bem-vinda, Aloysio também, a última das figuras, que é a absolvição sumária. Essa será realizada sempre quando eu tiver um daqueles elementos do artigo 415 e tiver certeza de um desses elementos. Ou seja, o fato não existiu, fulano não é autor do fato, a infração penal não ocorreu, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Então, a gente vai ter essa possibilidade na absolvição. Ela é uma sentença, portanto, ela põe termo, põe fim ao processo com coisa julgada material e formal. Veja, Raul, quando eu desclassifico, que encaminho para um novo juízo, ele vai fazer a distribuição conforme o caso. Então, não necessariamente ocorrerá a prevenção, porque eu estou dizendo, naquele caso, que não tenho mais competência, que a competência é de um outro juízo. Então, ele vai sofrer todo aquele processo de distribuição com base na competência e não necessariamente vem pela prevenção. Pode ser, por exemplo, por sorteio. Né? Eu posso ter aí o sorteio em relação a isso. Tá? Vimos, portanto, essas quatro possibilidades, né? Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Hoje, o que nos interessa é a pronúncia. Tá? Então, a gente vai começar hoje a partir da pronúncia. Por quê? Porque o nosso objeto de estudo hoje é, efetivamente, a segunda fase do júri. Então, nós tivemos a primeira fase já vista na aula passada. No final da primeira fase, Juliana, o juiz tem aqueles 4 caminhos, ele pronuncia, impronuncia, desclassifica, absolve. Se ele optar pela pronúncia, automaticamente ele está iniciando a segunda fase, e é isso que nós vamos ver hoje. Nossa aula de hoje, ela está dividida ali em 2 partes. A primeira parte, e menor, é só para a gente entender a ordem dos atos que compõem a segunda fase. O que é que eu faço depois da pronúncia? A segunda parte da aula, essa com um pouco mais de atenção, é a parte onde nós vamos conhecer como é que funciona, como é que se estrutura a sessão de julgamento. Ou seja, em que termos ocorre a sessão de julgamento. Então, aquilo que, repito, a gente costuma chamar de júri, hoje é o júri do fulano, hoje eu tenho o júri do processo tal, é a sessão de julgamento. Então, aquilo que a gente vulgarmente chama de júri, a gente vai falar aqui, na verdade, em sessão de julgamento. Que é o quê? Renata, seja bem-vinda. É o último ato de todo o processo do júri. E aqui eu queria começar com essa ideia. Milena, veja só. Durante a aula passada, nós aprendemos a primeira fase. Hoje a gente vai encaixar aqui, depois da primeira fase, a segunda fase.
A sessão de julgamento, aquilo que a gente assiste lá no fórum, aquilo que a gente assiste efetivamente com a participação de advogado, do promotor, é o último ato do processo, que encerra todo esse processo. E um detalhe interessante, o jurado, ele só aparecerá no processo nesse momento. Então, toda a primeira fase e grande parte da segunda é de responsabilidade exclusiva do juiz. O juiz leva à frente esse determinado processo. O juiz levará à frente esse determinado processo. E ele, ao terminar, no ato final, aí sim, ele entrega para os jurados e diz, agora vocês decidam. Agora vocês vão condenar ou absolver o réu. Então é muito interessante a gente entender essa dinâmica. Por quê? Porque a gente percebe que a atuação do julgador, do juiz técnico, Sandra, é muito importante. Porque, afinal de contas, é ele que vai conduzindo esse processo até o momento final. Tudo bem, no momento final existe um protagonismo bastante significativo dos jurados, afinal de contas, serão os jurados que irão efetivamente decidir pela condenação ou pela absolvição. Mas eu não teria chegado até lá sem a participação, atuação direta do juiz. Então, como eu falei agora há pouco, vamos primeiro entender qual é a sequência dos atos da segunda fase, e agora a gente vai numa segunda fase, aí eu vou te responder nessa segunda parte da aula, Ricardo, quem é que pode ser jurado, porque a gente vai estudar especificamente a sessão de julgamento. Então, o que é que acontece? A ordem dos atos da segunda fase é essa. Tenho a pronúncia, depois tenho a manifestação das partes, os autos são conclusos ao juiz, e aí nós chegamos finalmente Então, o que nós temos aqui? Essa é a ordem, Ariadna, da segunda fase. Gabriel, seja bem-vindo, Micael também, Paloma. Então, é essa a ordem que nós vamos ter na segunda fase. Depois que o juiz pronuncia, ele vai intimar as partes para que em 5 dias digam se querem produzir mais alguma prova e, principalmente, se eles vão querer, durante a sessão de julgamento, ouvir testemunhas. Essas testemunhas são testemunhas que são não necessariamente diferentes ou iguais àquele primeiro rol. Né? Essas testemunhas são testemunhas que podem, de alguma maneira, estar inseridas no rol inicial, aquele da primeira fase, ou não. Então, não existe um vínculo entre esse rol de 5 testemunhas que cada uma das partes vai apresentar com um rol que ela já apresentou na primeira fase. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, aqui, Lucas, trazer uma testemunha que nunca foi ouvida no processo. Eu posso trazer uma testemunha que a outra parte, na verdade, indicou na primeira fase. Né? Aqui eu tenho uma liberdade, nesse momento em que eu sou intimado para a apresentação do meu rol de testemunhas, de dizer quais são as testemunhas que, na hora da sessão de julgamento, na frente dos jurados, eu efetivamente quero ouvir. Tenho que ter muito cuidado com isso. É uma decisão aqui muito importante do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque, veja só, são 5 dias para a manifestação e 5 testemunhas, Sara. As duas coisas. A manifestação ocorre em 5 dias e cada uma das partes pode apresentar até 5 testemunhas. Então, é 5 e 5. Né? Então, é uma decisão que a parte vai ter que pensar de uma forma muito estratégica. Por quê? Porque aquela testemunha vai ser ouvida na frente dos jurados. Então, pode acontecer, Renata, de você levar uma testemunha, ela vai ser ouvida na frente dos jurados,
e ela acaba falando algo que compromete ou prejudica a própria tese de defesa que você tenha, ou a tese da acusação. Então, a escolha da acusação e da defesa aqui, para saber se efetivamente vai ou não indicar a produção de prova testemunhal na hora da sessão de julgamento, tem que ser muito bem pensada, porque ela pode representar, Luiz, um tiro no pé. Imagina, por exemplo, que a tua tese de defesa seja negativa de autoria. Aí, na hora que a testemunha é ouvida lá, ela diz, não, foi ele mesmo. Eu vi quando ele atirou. Atirou só para ver a queda. A tua tese negativa de autoria foi para o espaço. Então, aqui a gente precisa entender o seguinte, toda aquela prova que foi produzida na primeira fase, que nós analisamos na aula passada, vai ser utilizada para convencer os jurados, vai ser utilizada na sessão de julgamento. O que se dá aqui é a oportunidade, é a possibilidade da parte de complementar efetivamente essa prova. Então, a parte precisa pensar de uma forma muito prudente para saber, repito, se vale ou não a pena seguir dentro dessa linha. Então, aqui a parte tem a faculdade, né, e efetivamente vai ter a decisão tomar. Sim, Sara, a acusação pode apresentar até 5, a defesa pode apresentar até 5. Né? Vitor, tudo isso você vai encontrar no Código de Processo Penal a partir dos artigos 420 em diante. Né? Você tem toda essa estrutura, eu estou apenas simplificando aqui para vocês, mas tem tudo lá no Código, todos esses prazos, todos esse número de testemunhas, tudo isso vocês vão encontrar lá, tá bom? Então, depois que eu ouço as partes, e elas têm, repito, a possibilidade de indicar aí o rol de testemunhas, os autos vão ao juiz, os autos vão conclusos ao juiz para o saneamento do processo. Eu queria a máxima atenção de vocês aqui, porque veja só, houve a primeira fase, o juiz pronunciou, intimou as partes, aí voltando, Sarinha, 5 dias é um prazo comum que as partes têm, ou seja, eu vou intimar as duas partes ao mesmo tempo, e elas vão ter 5 dias para dizer se querem produzir mais alguma prova que elas não tenham pedido antes, e se vão querer, lá na sessão de julgamento, ouvir testemunhas. Repito, a acusação pode apresentar até 5, a defesa pode apresentar até 5. Tá? Exatamente, Sandra, exatamente isso. Perfeito. Tá? E aí, se ele decide pela pronúncia, aí começa esse caminho que a gente está estudando agora. Pronúncia, manifestação das partes em 5 dias, e os autos vão conclusos ao juiz. Por que os autos vão conclusos ao juiz? Por uma questão muito importante. O juiz vai verificar, vejam só, se é possível ou não realizar a sessão de julgamento. Por que isso aqui acontece, Micael? Eu só posso agendar a sessão de julgamento, consequentemente, realizar a sessão de julgamento, se e somente se eu tiver a preclusão da pronúncia. Ou seja, tem que existir a definitividade da pronúncia. Preste atenção nisso aqui. O juiz pronunciou, Sara. Ele mandou que a acusação e defesa, se manifestassem em 5 dias. Para que essa manifestação? Para dizer se querem produzir mais alguma prova e se querem ouvir testemunha. Depois disso, os autos vão conclusos ao juiz. Beleza. O juiz aqui vai ter o processo na mão dele e vai avaliar o seguinte: já houve a preclusão da pronúncia? O que significa isso, Aloysio? Nós vamos estudar ainda esse semestre que essa pronúncia ela é recorrível. As partes, tanto a acusação quanto a defesa, podem recorrer da pronúncia e podem, consequentemente, levar aquela discussão para uma outra instância.
Então, eu posso recorrer da pronúncia para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, eventualmente recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso é possível. O juiz só poderá agendar e realizar isso. O juiz aqui, nesse momento dos autos conclusos, Sara, ele está verificando a principal missão que ele tem nesse momento, em que ele tem diante de si ali o processo, é saber se ele pode ir em frente, se ele pode seguir em frente e realizar a sessão de julgamento ou não. E essa decisão dependerá de quê? De saber se ainda existe algum recurso pendente da pronúncia ou não. Então, na verdade, nesse momento aqui, Isa, seja bem-vinda, o juiz vai verificar se aquela pronúncia já foi resolvida definitivamente pelos recursos ou se ainda existe um recurso pendente. Por quê? Ele só pode levar o réu a júri, ele só pode realizar a sessão de julgamento pelo júri se e somente se a pronúncia precluiu. Ou seja, não há mais discussão sobre a pronúncia. Ela se cristalizou, ela se definitivizou, ela tem já todos os recursos analisados e julgados. Por quê? Porque imagina como seria complicado aqui, Aloysio, eu realizar a sessão de julgamento e amanhã o tribunal muda aquela pronúncia. Porque, veja só, é a pronúncia que vai delimitar qual é o tipo penal que eu vou responder perante os jurados. Imagina que na pronúncia ele está dizendo lá que o homicídio é triplamente qualificado. Aí o tribunal amanhã retira as qualificadoras. O tribunal pode fazer isso, ele pode modificar a pronúncia. Só que eu já julguei o réu. Olha a confusão que eu geraria. Então, eu só posso avançar, eu só posso seguir em frente e, de fato, realizar a sessão de julgamento no momento em que eu perceber que a pronúncia se tornou definitiva, ou seja, que todas aquelas contestações, recursos, impugnações à pronúncia foram julgadas. Então, Sara, essa é a grande finalidade desse momento processual. O juiz para e diz, e aí, vou aqui fazer a sessão de julgamento ou não? E depende de quê? Saber se já está estabilizada a pronúncia ou não. Para evitar o risco dele movimentar uma sessão de julgamento que é complexa, a gente vai estudar isso agora, e amanhã o tribunal entender que aquela pronúncia não era da forma que o juiz fez. Então, nesse momento, o juiz tem dois caminhos a seguir. A pronúncia precluiu, a pronúncia está completa, não tem mais nenhum recurso pendente. Já te ouço, Raul. Não tem mais nenhum recurso pendente? Não, não tem. Então, eu vou marcar, eu vou agendar a sessão de julgamento. O outro lado da moeda qual é? Ainda existe algum recurso pendente dessa pronúncia. É um recurso que pode estar no Tribunal de Justiça, pode estar no Tribunal Superior. Então, o que o juiz faz? Nesse momento do saneamento, nesse momento dos autos conclusos, ele espera, deixa em stand-by aquele processo, para que amanhã, quando houver a preclusão da pronúncia, ele possa fazer efetivamente. Raul, não existe um tempo pré-estabelecido. A gente vai estudar que existe um tempo para que eu recorra para o Tribunal de Justiça, existe um prazo, mas o Tribunal de Justiça não tem um tempo para julgar aquele recurso. Então, aquilo pode durar 2 meses, 1 ano. Claro que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, faz cobranças para que o julgamento desses recursos não demorem muito, porque enquanto aquele recurso não for julgado, o processo está parado aqui no primeiro grau. Né? Ele está parado efetivamente no primeiro grau. Tá? Sandra, o juiz decidiu, o juiz pronunciou. Então, ele está visualizando ali que há comprovação de materialidade e há indício de autoria. Houve, portanto, a pronúncia. Só que essa decisão do juiz, ela é recorrível. Tá? Ela é recorrível. O que significa precluir a pronúncia? Significa dizer que a parte já usou todos os recursos que ela poderia usar contra aquela pronúncia e não tem mais o que discutir, Sandra.
todas as alternativas que ela tinha. Ela recorreu para o Tribunal de Justiça confirmou a pronúncia, ela recorreu para o STJ confirmou a pronúncia, ela recorreu para o STF confirmou a pronúncia. Então, a preclusão da pronúncia significa que todos os meios de recurso contra aquela pronúncia foram utilizados e ela continua ali válida. Então, o juiz só pode fazer a sessão de julgamento, o juiz só poderá avançar para a realização da sessão de julgamento quando ele perceber que houve ali a definitividade da pronúncia. Ou seja, todos os recursos foram utilizados, né, e todos os processos foram confirmados. Vitor, veja só, quando você diz, se houver alguma espécie de nulidade no processo, o que o juiz vai fazer, deve fazer? Dependerá do momento em que ele vai perceber essa nulidade. Por exemplo, se foi antes da pronúncia, que ele possa vá efetivamente declarar aquela nulidade e, se for o caso, voltar e realizar aquele ato novamente. Então, a gente vai ter aí a possibilidade. A princípio, em qualquer momento, o juiz reconhecendo a nulidade, ele pode corrigi-la, declarando-a e reparando aquele determinado defeito. Tá? Então, veja, esse momento aqui do saneamento é um momento, repito, muito importante, porque é o momento em que o juiz vai verificar se ele possui ou não as condições para seguir, se ele possui ou não as condições para avançar. E qual é a condição básica? Ele saber se a pronúncia agora é definitiva, se não tem mais nenhuma pendência, se não tem mais nenhuma discussão em relação à pronúncia. Tá claro isso? Tá tranquilo? Eu pergunto a vocês, essa ordem aqui, ela está bem entendida, porque agora a gente vai começar a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos entender como é que se organiza e como é que funciona especificamente a sessão de julgamento. Então, a gente vai ter aí como segunda etapa da aula isso. Vamos lá. Exatamente, Sara. Vamos deixar isso bem claro. É importantíssimo que a gente entenda bem isso. Quando eu falo em preclusão de pronúncia, eu estou dizendo, a pronúncia agora é definitiva, ela não muda mais. E por que ela não muda mais? Porque todos os recursos que eu poderia usar, eu já usei, e a pronúncia foi confirmada. Recorri, mas ela foi confirmada. Isso é a preclusão da pronúncia. Esse requisito é fundamental, essa ideia de uma preclusão da pronúncia é fundamental, porque é a pronúncia que vai balizar, vai limitar qual é o alcance da acusação. Então, se na pronúncia eu estou dizendo lá que o homicídio é um homicídio simples, ou que é um homicídio com duas qualificadoras, é essa pronúncia que vai definir qual é a acusação que os jurados terão que decidir. É por isso que eu só posso realizar a sessão de julgamento quando essa preclusão acontecer. Em outras palavras, quando não existir mais a possibilidade de alteração, de mudança da pronúncia. E aí, é nesse momento do saneamento que o juiz vai olhar se já houve ou não essa preclusão. Em outras palavras, se já houve a definitividade da pronúncia. Em outras palavras, se todos os recursos aqui que foram apresentados contra a pronúncia foram julgados. Porque se algum recurso ainda estiver pendente, ele espera, Sarinha, deixa ele em stand-by e espera aquela pronúncia ser confirmada. Pois não, Raul? Professor, quando a mudança da tipificação penal, quando, por exemplo, o advogado ele recorre para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça ele muda a tipificação. Aí como é que vai ser feita a pronúncia? Não vai ter sessão de julgamento ou como é que vai ocorrer depois disso? Seguinte, os recursos, a gente vai aprender isso um pouquinho mais à frente. Os recursos, eles têm um chamado efeito substitutivo. Então, quando o juiz aqui pronunciou e o tribunal alterou aquela pronúncia, essa decisão do tribunal substitui a pronúncia. Efeito substitutivo.
A tua pergunta, Raul, ela é interessante porque ela vai permitir que a gente imagine aqui algumas situações. Porque você está dizendo, Rafael, o juiz pronunciou, o advogado recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mudou a pronúncia. O que é que eu faço? A chave da resposta passa por nós sabermos qual foi a mudança que o Tribunal de Justiça fez. Porque se o Tribunal de Justiça, por exemplo, Raul, disse, olha, eu não vou confirmar essa pronúncia, porque, na verdade, é um caso de impronúncia. Aí ele está encerrando o processo. Ele está apagando, deletando aquela pronúncia, e no lugar dela, o tribunal está colocando uma impronúncia. O tribunal pode entender também que aquela pronúncia está errada e decidir por uma desclassificação, decidir por uma absolvição sumária. Então, aqueles 4 caminhos que o juiz pode tomar, obviamente, se eu recorrer, o tribunal pode também optar por um desses 4 caminhos. Então, se o tribunal anular, reformar a pronúncia, e no lugar dela colocar uma impronúncia, colocar uma desclassificação ou uma absolvição sumária, são os mesmos efeitos que a gente viu na aula passada, portanto, não teríamos sessão de julgamento. Mas o tribunal também, Raul, pode manter a pronúncia, ele confirma a pronúncia, mas ele modifica apenas a tipificação. Imagina comigo o seguinte, o réu foi pronunciado por homicídio triplamente qualificado. Quando o tribunal julgou aquele recurso contra a pronúncia, ele manteve, ele confirmou a pronúncia, mas ele retirou uma das qualificadoras. Disse, olha, não tem nenhuma prova aqui para a qualificadora do motivo torpe. Ele manteve apenas 2 qualificadoras. Veja, nesse caso, o tribunal deu provimento àquele recurso da defesa, mas confirmou a pronúncia, o réu continua pronunciado, e aí vamos avançar para a sessão de julgamento. Então, respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, para saber se ao alterar, ao modificar a pronúncia, nós vamos ou não realizar a sessão de julgamento, dependerá sempre da decisão em si do tribunal. O que foi que ele mudou? Ele confirmou a pronúncia e mudou só a tipificação? Sessão de julgamento. Não, ele modificou completamente e o réu agora está impronunciado, ele está desclassificado ou ele está absolvido. Aí é um outro cenário. Consegui explicar? Então pessoal, quando vai para a sessão de julgamento, já vai com a modificação da tipificação, se tiver, né? Já, e é por isso que eu preciso esperar a decisão do recurso. Porque imagina que eu vá para a sessão de julgamento e amanhã o tribunal reforme. Olha a confusão que eu teria. Eu levei o réu para julgamento, por exemplo, por 3 qualificadoras, sem esperar que o tribunal decidisse aquele recurso. O tribunal retirou uma das qualificadoras, aí eu faço o quê? Eu já julguei o réu. É por isso que, por segurança, eu só posso realizar a sessão de julgamento quando aquela pronúncia for definitiva. Não tem como mudar mais. Vamos, então, agora entender a sessão de julgamento, aquele último ato que o processo efetivamente terá. A sessão de julgamento, portanto, de nada, eu que agradeço a sua pergunta, foi muito interessante. Então, a sessão de julgamento é o último ato do processo, termina ali. Tá? A primeira coisa é o seguinte, cada vara, cada unidade judicial onde há a necessidade de processos de júri, vai fazer isso aqui, ó. De um ano para o outro, ela vai abrir uma lista geral. Aí eu vou voltar àquela pergunta que o Ricardo fez no iniciozinho da aula. Quem é que pode ser jurado? O Código estipula 2 requisitos objetivos. Eu tenho que ter mais de 18 anos e eu tenho que ter idoneidade moral. Idoneidade moral, do ponto de vista objetivo, Ricardo, significa dizer não tenho condenação criminal. Tá? Não tenho condenação criminal. Então a gente vai ter, efetivamente, dentro dessa possibilidade, a ideia de que nós vamos ter essa dupla exigência de requisitos. Mas, claro, como é que o juízo, Aline, vai operacionalizar isso? Exatamente, Sara, ou seja, ele tem mais de 18 anos e não sofreu nenhuma condenação criminal, pressupõe-se que ele teria essa idoneidade moral aí que o Código exige. Como é que acontece? De um ano para outro,
De um ano para outro. Não há nenhum impedimento, Vitor. Absolutamente nenhum impedimento. Tá? De um ano para outro, aquela unidade judiciária, aquela vara, vai abrir com base nesses critérios aí do artigo 425, o que a gente vai chamar de lista geral. Essa lista geral, presta atenção, ela não está vinculada, Paloma, a um processo específico. Eu não estou fazendo, Isa, essa lista geral para encontrar os jurados daquele processo. Não. Essa lista geral é uma lista que qualquer pessoa com mais de 18 anos e com idoneidade moral, ou seja, não tendo condenação criminal, pode participar. Daí eu vou selecionar 25 jurados titulares e 25 jurados reservas. E esses jurados, 25 titulares e 25 reservas, que são sorteados nessa lista geral, eles estarão, durante o ano seguinte, Mariana, à disposição do juízo. Então, imagina o seguinte, Renatinha, a quarta vara criminal a quarta vara do júri, ela faz esse sorteio, vai sortear ali 25 jurados titulares, vai sortear 25 jurados reserva, e essas 50 pessoas, Aloysio, durante o ano seguinte, elas estarão à disposição daquele juízo, e a cada sessão de julgamento que eu for realizando, de cada um dos processos que ficarem prontos para serem julgados, eu vou chamar esses 25 titulares, e na hora da sessão de julgamento, aí sim, como a gente vai ver daqui a pouco, eu vou sortear os 7 que irão julgar aquele processo. Então, eu estou fazendo esse sorteio da lista geral para ter aqui o meu grupo de jurados titulares, o meu grupo de jurados reserva, que estarão comigo durante todo o ano seguinte, sempre quando eu precisar julgar um processo. Então, quando eu sou sorteado nesse universo aí de 25 titulares e 25 reservas, eu não sei quais são os processos que serão julgados. Eu posso, ainda, o fato pode nem ter ocorrido ainda, porque eu vou estar à disposição durante todo aquele ano. E aí o que vai acontecer? Esses 25 titulares, esses 25 jurados titulares, serão convocados para cada sessão de julgamento que eu fizer. É assim que funciona. Claro que se durante esse ano um desses jurados, Aline, imagina que um desses 25 titulares, repito, que estarão à disposição daquele juiz durante todo aquele ano próximo, um desses jurados morre, um desses jurados fica gravemente enfermo, um desses jurados sai da cidade, muda de cidade. O que o juiz vai fazer? Daqueles jurados reserva, que ele também sorteou, ele vai sortear um para completar o time de titulares. A cada sessão de julgamento, comparecerão só os 25 titulares. Então, para que servem esses reservas? Para, havendo a necessidade de recompletar esse número de 25 titulares durante um ano, eu já fiz o sorteio. Porque imagina que durante um ano um deles deixe de ser juiz titular, jurado titular, porque, por exemplo, morreu, eu teria que fazer uma outra lista geral. Tal. Então, o juiz aqui, o código manda que o juiz tenha prudência. Então, ele já sorteia ali os 25, que serão aqueles que toda a sessão estarão presentes, e vai ter aqui o plano B, caso ele tenha a necessidade de completar efetivamente aquele grupo de jurados. Nós vamos ver agora, no entanto, como é que funciona a sessão realmente de julgamento. Então, imagina que no processo tal, o juiz agendou para hoje, 4 de março, às 10 horas, a sessão de julgamento. Como é que funciona isso? Então, o juiz verificou, Sara, vou voltar àquela tua dúvida anterior, lá na fase de saneamento, que o processo está pronto para ser julgado. Então, ele agenda, Milena,
o julgamento será feito no dia 4 de março, às 10 horas. E aí ele vai intimar todas as pessoas, ele vai intimar o réu, ele vai intimar o advogado, ele vai intimar o promotor, ele vai intimar as testemunhas, ele vai intimar os 25 jurados titulares. Toda essa galera tem que estar presente na hora do julgamento, com exceção do réu. A intimação do réu é obrigatória, mas a presença do réu não é obrigatória. O réu obrigatoriamente tem que ser comunicado de que o julgamento dele será dia tal, mas ele aparece se ele quiser. Ele pode não vir, pode não comparecer à sessão de julgamento. Então, está agendada para hoje, 4 de março, às 10 horas, a sessão de julgamento. Show. Como é que ela vai funcionar? Vamos agora, parte por parte, dessa sessão. A primeira delas é a chamada dos jurados. Então, daqueles 25 titulares, o juiz aqui, Isa, vai fazer a chamada dos jurados. Por que ele precisa fazer essa chamada? Porque ele precisa ter um quórum de pelo menos 15 para instaurar a sessão. Então, ele só pode realizar a sessão, ele só pode julgar, Milena, aquele réu, se ele tiver ali na hora, pelo menos 15. Vejam, a presença é obrigatória dos 25. Claro que se um deles faltar, terá a possibilidade de justificar ao juiz a falta. Eu estava doente, eu estava com um familiar doente. E se o juiz não se convencer dessa justificativa, ele aplica uma multa àquele jurado. Mas o juiz tem que confirmar, é por isso que ele começa pela chamada, de que pelo menos 15 estão presentes. É o mínimo para começar aqui a história. Se ele tiver esse quórum, ele parte para o sorteio dos jurados. Como é que funciona isso? É literalmente um sorteio. Tá? Ele vai aqui colocar o nome dos jurados presentes numa urna, ele coloca o nome desses jurados presentes numa urna, e ele vai sorteando. Veja só, Ariadna, cada parte, a acusação e a defesa, sem explicar motivo algum, é dado a ela, a acusação e a defesa, a possibilidade de recusar até 3 jurados. Ela pode recusar até 3 jurados. Então, ele tirou aqui o nome. José da Silva. A acusação e a defesa, repito, sem explicar o motivo, é o que nós chamamos de recusa imotivada. Pode dizer, eu não quero José da Silva. Então, quando eu sortear aqui, o juiz sorteia o nome do jurado. José da Silva. A acusação diz, acusação, você aceita? Aceito. Defesa, você aceita? Não, eu não aceito. Eu não quero José da Silva como jurado. Ele já está fora. Repito, cada parte pode apresentar até 3 recusas, sem explicar motivo algum. Fora essas 3 recusas, a parte também pode, e aí foi uma pergunta que vocês fizeram um pouquinho antes, eu vou aplicar aos jurados todas aquelas hipóteses que vocês estudaram no semestre passado de impedimento e de suspeição para o juiz. Aquilo que está lá no artigo 252 e 254. Tá? Então, Carolina, só para responder a tua pergunta, é o juiz que vai multar o jurado que faltar aquele júri e não justificar. Então, eu vou aplicar ao jurado essas mesmas causas de impedimento e de suspeição. Então, se eu percebo que um dos jurados é amigo íntimo do réu ou é inimigo da vítima, a acusação e a defesa podem recusar que aquele jurado faça parte do conselho de sentença. Mas elas vão precisar provar esse fato na hora do júri. Então, na hora que o juiz sorteia aqui, sorteei daqueles 25, sorteei o José da Silva.
A acusação e a defesa podem recusar o José da Silva sem nenhuma justificativa. Tem 3 possibilidades de fazer isso, cada uma tem 3 chances. Cada uma pode recusar 3 jurados. E, fora isso, podem recusar tantos quantos existe ali uma causa de suspeição e de impedimento. Provar na hora, tem que provar na hora. Mas vamos imaginar, sorteio José da Silva. A acusação recusa, não, excelência. A defesa recusa, não, excelência. Então, o José da Silva, Aloysio, acabou de ser escolhido o primeiro jurado. E assim eu sigo, até que eu consiga reunir os 7 jurados. Esses 7 jurados, eles formarão o conselho de sentença. E esse conselho de sentença, ele é imutável. Eu não posso mais mudar esses 7 jurados. Portanto, na hora que eles são escolhidos pelas partes, e na hora que eles fazem o compromisso, nos termos aqui do artigo 472, eles formam uma unidade agora, Rafael. Eu não posso mais mudar esses jurados. Eles foram escolhidos e agora eles prestaram compromisso e agora são eles que vão decidir a matéria. Se um deles passar mal, Aline, um deles morrer durante o júri, aquela sessão de julgamento acabou. Eu vou anular toda a sessão de julgamento, vou remarcar para um outro dia e vou começar tudo de novo. Não existe, depois de feito o compromisso dos jurados, possibilidade de substituição de jurados. A pergunta da Sandra é muito interessante. Sandra, não necessariamente eu preciso gastar as minhas 3 recusas imotivadas para usar uma recusa motivada. Se o primeiro jurado que foi sorteado, Sandra, já é aquele que eu já sei que tem uma causa de impedimento e de suspeição, eu vou recusá-lo já por esse motivo e economizo aqui as minhas 3 sem motivação. Então vai depender do caso concreto, né, de quem for sendo sorteado. Né? Repito, se eu tenho ali um jurado que eu sei que é por algum motivo suspeito ou impedido, eu não preciso gastar uma das minhas recusas imotivadas. Eu posso, já de saída, utilizar a fundamentação daquele determinado. É um jogo de xadrez grande. Até por que é um jogo de xadrez, Sandra? Porque eu vou dizer, excelência, eu quero rejeitá-lo, eu quero recusá-lo, porque ele é amigo da vítima. Aí o juiz vai dizer, tudo bem, doutor, prove aqui. Aí eu vou trazer lá as redes sociais, as fotos dele, amigo da vítima. Aí o juiz diz, eu não me convenci. Não me convenci. Não vejo aqui uma amizade íntima que possa comprometê-lo. Sandra, eu ainda não tenho aquelas 3 recusas imotivadas, aí eu posso gastar agora uma delas. Pois, juiz, eu quero recusá-lo imotivadamente. Então, muitas vezes eu não vou começar logo dizendo que a recusa é imotivada, porque eu tenho uma carta na manga aqui para poder, por motivo justo, impedir que aquele jurado atue no processo. Então, veja, chamada dos jurados, escolha dos jurados, no sorteio, tenho o compromisso dos jurados. Depois disso, eu vou ouvir as testemunhas. Depois disso, faço o interrogatório. E depois disso, chego nos debates orais. É aquela parte em que a acusação e defesa vão se digladiar, de fato, com os seus argumentos. Como é que funcionam esses debates orais? Se eu estiver julgando um único réu, a acusação fala por 1h30, a defesa fala por 1h30, a acusação pode falar na réplica por mais 1 hora e a defesa por mais de 1 hora. Se aquela sessão de julgamento, aquela única sessão de julgamento, está julgando mais de um réu, aí como é que funciona? A acusação pode falar por até 2h30, a defesa pode falar por até 2h30, depois a acusação fala por 2 horas e a defesa por 2 horas. Então, a acusação fala. Tem até 1h30 se eu estiver julgando um único réu naquela sessão de julgamento, ou até 2h30 se for mais de um réu. Depois a defesa fala. Essas 2 falas iniciais são obrigatórias.
São obrigatórias. Então aqui, Vitor, a acusação tem a palavra. Ela terá até 1h30 para falar. Se naquela sessão de julgamento eu estiver julgando um só réu. Mas imagina que aquele processo tem 2 réus e os 2 estão sendo julgados naquela sessão de julgamento. Aí a acusação agora terá até 2h30 para falar. Depois a defesa terá 2h30 para falar. Depois dessa fala inicial da acusação e da defesa, eu permito que a acusação volte a falar no que nós vamos chamar de réplica. Só que essa réplica, ela é facultativa. Facultativa. Então, Carolina, como é que funciona aqui? Não, Raul, veja só. Deixa eu responder a primeira pergunta do Raul. Você lembra, Raul, que de um ano para outro, daquela lista geral, eu sorteei os 25 jurados que durante todo o ano seguinte estarão atuando naquele processo? Então, essa lista de jurados ela é pública, publicada no ano passado. Então, quando eu chego na sessão de julgamento, eu já tenho que conhecer os jurados, porque lá na vara tem a lista, e já tenho efetivamente que fazer essa análise para saber se algum deles é impedido ou não. Sara, o sorteio dos jurados vai fazer com que eu escolha os 7 jurados. Concorda? Esses 7 jurados juntos formam um órgão que nós vamos chamar de conselho de sentença. Então, o conselho de sentença nada mais é do que esses 7 jurados que foram sorteados. Então, o sorteio faz com que eu escolha os 7 jurados e na hora que eles prestam o compromisso, eles passam a fazer parte de um órgão agora indissolúvel, que é o conselho de sentença. Então, o conselho de sentença nada mais é do que a junção dos 7. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Não quero ninguém perdido. Então, primeiro, vamos começar literalmente do começo. Tenho a chamada dos jurados. É 1. Por que a chamada dos jurados? Para saber se eu tenho aquele quórum mínimo. Depois eu faço o sorteio dos jurados. Esse sorteio dos jurados é o momento em que eu saio dos 25 para os 7. Tá? Escolhi os 7. Já tenho os 7 escolhidos, ou seja, aqueles 7 que irão efetivamente julgar o processo. Aí eles vão prestar o compromisso. Por que esse momento do compromisso é tão importante? Porque é nesse momento que eles passam a ser o conselho. Ou seja, é no momento em que eles se comprometem a julgar que eu já não posso mais fazer mudanças, alterações na composição daqueles 7 jurados. Os 7 que prestam compromisso são os 7 que julgarão o processo. Então, eu já tenho ali formado na minha frente os jurados. Já sei quem são os 7. Né? Se um deles passa mal na hora da sessão de julgamento, Carolina, e morre, toda a sessão está perdida. Eu vou ter que começar tudo de novo no outro dia. Não tem substituição depois que eles prestaram o compromisso. Aí eu chego, depois que eu escolhi e formei o conselho de sentença, eu vou ouvir as testemunhas. Então aquelas testemunhas que as partes indicaram lá naquele prazo de 5 dias, vou ouvir ali naquela hora. Então, a acusação vai perguntar, a defesa vai perguntar, o juiz vai perguntar, o jurado pode perguntar, elas são ouvidas na frente dos jurados. Depois disso, eu faço o interrogatório, o réu é de novo interrogado, agora na frente dos jurados. Então, ouço as testemunhas, faço o interrogatório, terminei de fazer o interrogatório, ou seja, veja só, já escolhi os jurados, já ouvi as testemunhas, já ouvi o réu, agora a gente chega nos debates orais. É onde a acusação vai expor a sua tese, é onde a defesa vai expor a sua tese, seguindo aquele máximo de horas que eu falei agora há pouco. A acusação fala por 1h30, a defesa fala por 1h30, depois, se a acusação quiser, ela volta a falar por mais 1 hora, a defesa volta a falar por mais 1 hora, apresentando suas teses, seus argumentos. Olha, o jurado tem que absolver por isso, olha, o jurado tem que condenar por isso. Exatamente. O quórum mínimo
é 15. Eu preciso ter pelo menos 15 para daí extrair os 7. Pessoal, até esse momento aí dos debates, está todo mundo comigo? Não ficou ninguém para trás? Está todo mundo entendendo? Tá beleza. Posso avançar? Depois que as partes terminam os debates, ou seja, a acusação falou, a defesa falou, a acusação falou de novo, a defesa falou de novo. Aí nós vamos agora para a decisão dos jurados. Como é que vai ser feita essa decisão? O artigo 483, ele sinaliza aqui quais são os quesitos que o juiz vai ter que fazer. Como é que funciona? Funciona assim, vamos materializar isso na nossa cabeça de uma forma bem prática. Esses quesitos são perguntas que eu faço aos jurados. O artigo 483 diz que a primeira pergunta tem que ser sobre a materialidade. As lesões causaram a morte da vítima? A segunda pergunta, a autoria. As lesões foram provocadas pelo réu? O terceiro quesito é esse aí, ó. O jurado absolve o réu? Como é que funciona isso? Cada jurado vai receber uma cédula escrita sim e outra cédula escrita não. E o juiz começa a fazer essas perguntas, começa a apresentar, Renata, esses questionamentos, esses quesitos. Então, o primeiro é, as lesões causaram a morte da vítima? Aí o jurado, com aquela cédula sim ou não, vai depositar a resposta dele numa urna. Ninguém vai saber como é que ele votou. Vai ter uma urna. Então, passa uma primeira urna, ele deposita ali o voto dele. Ele não ficou com outra cédula na mão, porque tinham duas cédulas, ele não ficou com outra na mão, vai passar uma outra urna, que a gente chama de urna de descarte, para ele colocar essa outra. Então, eu vou perguntar, o jurado acha que a lesão foi que matou o réu? Aí ele responde ali, sim ou não. O juiz pega a urna com os votos e vai contar. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Aí o juiz para. O juiz não precisa contar todos os votos. Basta que ele encontre 4 votos sim ou 4 votos não. Então, se ele perceber que 4 jurados responderam sim para o primeiro quesito, é porque os 4 jurados estão dizendo há materialidade. Aí ele avança para o segundo quesito. Qual é a ordem do 483? Está no chat. A autoria. Aí ele redistribui as cédulas e pergunta, foi o réu que matou realmente a vítima? Aí o jurado vai responder, sim ou não. O juiz conta de novo. Vamos imaginar que os jurados, 4 jurados responderam não. Não foi o réu que matou. O que acontece? Ele está absolvido. Eu nem pergunto mais nada, porque os jurados reconheceram a negativa de autoria. Mas vamos imaginar que 4 deles, responderam sim. Aí o juiz avança com os quesitos. Qual é o terceiro quesito? O jurado absolve o réu, e assim por diante. Então, a cada questionamento desse, eu distribuo as cédulas, os jurados votam, o juiz conta, e o juiz vai avaliar se já está resolvido aquele processo, ou se ele vai ter que seguir em frente. Depois que ele responder todos os quesitos que ele precisa responder, o juiz agora vai só fazer a sentença e acabou o processo. Diga, Raul. Professor, vamos supor que na ordem das perguntas, o juiz fez a pergunta da materialidade e da autoria, né? E os jurados falaram que sim. Se for para a terceira pergunta, se o acusado deve ser absolvido, e falaram que sim também. Aí ele está absolvido. Acabou. Acabou. Por quê, Raul? Porque eu posso dizer o seguinte, imagine, por exemplo, uma tese de legítima defesa. Na tese de legítima defesa, eu reconheço a minha autoria. Eu não estou dizendo que não fui eu, mas estou dizendo que fui eu por legítima defesa. É onde entraria aí a absolvição do terceiro quesito. Em que o jurado vai dizer, olha, que foi ele, foi. Mas ele agiu em legítima defesa, está absolvido.
Mas vamos supor que não foi legítima defesa. Nenhum dos casos de excludente de ilicitude. O STJ exige que esse quesito terceiro seja feito. A pergunta do Raul é muito importante. Independentemente da tese, é obrigatória a realização do terceiro quesito. Por quê? Os jurados não são soberanos? Ou seja, mesmo que a defesa não apresente, Raul, uma tese de absolvição, os jurados podem absolver, eles são soberanos. Daí porque o STJ já pacificou o entendimento de que essa pergunta aí do inciso terceiro, ela deve ser feita sempre, independentemente da tese que a defesa apresente. Mesmo que seja uma tese de violenta emoção, ou uma tese apenas para retirar uma qualificadora, é obrigatório que eu pergunte aos jurados se eles não vão absolver. Então, se, por exemplo, a pessoa cometeu um homicídio, e ele matou, ele teve a materialidade, e se os jurados falaram, não, mas ele pode ser absolvido, mesmo sem excludente de ilicitude, ele está absolvido. Se alguém quiser recorrer, que recorra, e a gente vai estudar no futuro como é que esse recurso funciona. Mas naquele ato, naquele processo, ele sai dali absolvido. Tá? Vitor, os jurados decidem se condenam ou não. Se eles condenarem, aí caberá ao juiz, na sentença, calcular a pena. Então, o juiz é que elabora a sentença. E no caso de condenação, ele elabora para fixar, calcular ali a pena. E com isso está terminado o procedimento do júri. Dúvidas mais? Eu preciso que vocês estudem esse procedimento, para na semana que vem trazerem mais dúvidas para mim. É um procedimento extenso, eu tento aqui simplificar. Sim, aí eles vão analisar casos de aumento, o jurado que reconhece se houve uma qualificadora, o jurado que reconhece se houve uma causa de diminuição ou aumento de pena. Então estudem essa matéria, eu tento aqui simplificar, obviamente, mas é importante que a gente tenha essa dimensão geral do processo. Professor, só duas últimas perguntas. Em relação a testemunhos de interrogatório do réu, qual é o tempo de... Não tem tempo. Pode durar o dia todo. Aí, enquanto houver pergunta e pergunta necessária, pode rolar. É por isso que não existe um prazo máximo. Eu tenho um prazo para a acusação falar e para a defesa falar. Mas para os outros eventos não existe um prazo limite. Eu posso, por exemplo, passar uma tarde inteira ouvindo uma testemunha se isso for necessário. Beleza? Dúvidas mais? Queridos, eu repito, tento aqui trazer o procedimento do júri da forma mais didática possível. Mas eu preciso muito que vocês estudem, leiam sobre isso, vejam os artigos do código, né, e tragam as dúvidas nas próximas aulas. Tá bom? Fiquem bem, um ótimo resto de semana para vocês, um bom final de semana, muita saúde, muita paz para vocês e para a família toda. E se Deus quiser, a gente se encontra na próxima terça-feira. Fé em Deus, tudo isso vai dar certo, tudo isso vai passar e a gente vai vencer isso mais uma vez, tá bom? Um beijo grande a todos e até terça-feira, se Deus quiser.